Olá, amigos do Terapia Política. Nos últimos 32 anos, desde a Constituinte de 1988, o Brasil mudou profundamente. Antes ainda da Constituinte, ainda na década de 70, o Brasil estava constituindo uma base social, uma base política e uma base econômica que permitiu um incomparável ascenso tanto do movimento sindical, do movimento social, a reorganização partidária, enfim, criou-se um outro país que justamente permitiu um novo acordo nacional, uma nova constituinte. De lá para cá, muita coisa mudou. Nesses últimos anos, as bases constituídas desde a Assembleia Nacional Constituinte, com a sua Constituição de 88, e ainda algumas leis trabalhistas, ainda do tempo do Getúlio Vargas, foram destroçadas nesses apenas 4 anos. Pensando neste quadro, Terapia Política quis criar um fórum de debates. O Brasil mudou, e agora? E para a nossa primeira intervenção, nós convidamos o economista Adhemar Mineiro. Adhemar Mineiro é doutorando do programa de pós-graduação da binacional entre a Universidade Rural do Rio de Janeiro e a Universidade Rio Quarto da Argentina. Ele é membro do conselho editorial aqui do Terapia Política, coordenador no Rio de Janeiro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, é assessor da Rede Brasileira de Integração dos Povos e, por muito tempo, foi técnico do IBASE e depois do DIESE. Olá, Adhemar. Qual a tua visão do Brasil nessas mudanças ocorridas dos últimos anos, do desmonte da base que permitiu o movimento sindical organizar-se e partidos políticos se organizarem, e uma vida longa da esquerda, da hegemonia da esquerda em muitos pontos do país, e 4 governos do PT. Isto mudou. No que vai dar? Bom, o que vai dar, eu não sei, não é? Mas eu acho que a gente pode partir do que mudou. Não é? E, na verdade, você teve, digamos, pelo menos 2 ciclos de mudanças importantes. Não é? Uma já ao final dos anos 80, né, e outra agora, mais recentemente, a partir de 2008. Né? Qual eu acho que é a institucionalidade que você foi montando no Brasil no final dos anos 80, ela, na verdade, refletiu no país uma redescoberta aí do que era a sociedade brasileira naquele momento. O processo de redemocratização, ele também expressava aí observar mudanças que tinham acontecido desde meados dos anos 60 com o processo da ditadura. Ou seja, você tinha constituído uma nova classe operária industrial, grandes unidades produtivas, uma urbanização acelerada. Se eu não me engano, o censo de 60 é o primeiro censo em que a população urbana é maior do que a população rural. Isso vai se acelerando muito rapidamente a partir daí. Então, você constituiu um país em que cresceu fortemente o setor industrial, inclusive com grandes empresas, tanto transnacionais como estatais, né, empresas com grandes unidades produtivas. Criou-se uma nova classe operária industrial, cresceu o setor urbano de serviços. Isso refletiu, como você falou, numa mudança da estrutura do sindicalismo no Brasil. E no processo de redemocratização,
na verdade, essas coisas, a reestruturação do sindicalismo, uma sociedade urbana, tudo isso veio à tona. E você acabou montando na Constituição de 88, ou pelo menos tentando desenhar naquele processo, uma espécie de estado de bem-estar social tardio no país, né? Que refletia, digamos, o que se tinha, especialmente nos países capitalistas avançados, no período que se constituiu, digamos, da fim da Segunda Guerra Mundial até os anos 80. Então, a tentativa no Brasil foi apontar nesse sentido, e várias coisas ficaram de ser regulamentadas a partir da Constituição. Mas o desenho desse pacto da Constituição de 88 era muito nesse sentido. Só que, quando acaba esse processo, na verdade, você já tem um mundo fortemente em transformação. Não é? Você tem a introdução de novas tecnologias que desconstitui aquela base produtiva que você tinha antes e promove um processo que se costuma chamar de reestruturação produtiva, não é? Onde, pouco a pouco, o número de trabalhadores por unidades produtivas vai se reduzindo. Não é? As unidades, para pegar um exemplo, você não tem mais unidades produtivas de 40 mil operários como você tinha na Volks, lá da Anchieta, ou na CSN, para pegar uma empresa siderúrgica. Né? Isso vai se reduzindo fortemente. Né? Então, hoje, você não tem essas grandes unidades fabris. Você substitui, né, o Fordismo por outros métodos de gestão da mão de obra, né, compatíveis com essa redução que você vai fazendo. E, ao mesmo tempo, você introduz o chamado processo de globalização, que tem dois pilares fundamentais na liberalização financeira, não é? E na liberalização comercial, que permite que a grande indústria divida a sua produção pelo mundo de forma a aproveitar vantagens comparativas de produção em cada um dos países. Não é? Então, você vai alterando fortemente a estrutura que você tinha antes do ponto de vista da produção. Não é? Também nessa montagem da massa de população urbana, num primeiro momento, isso refletiu numa forma de organização, né, as associações de bairros, as associações de moradores, né, associações de vilas, etc., não é, que refletiam essa vinda da população e uma forma de encarar os problemas. Não é? Quando você olha do ponto de vista de hoje, na verdade, digamos, esse processo de urbanização acabou estruturando nas periferias novas formas de dominação do território, né? Seja, num primeiro momento, o tráfico, seja hoje o processo de milícias, que a gente vê, enfim, é muito evidente, não apenas no Rio de Janeiro, onde talvez seja o exemplo mais evidente, mas isso espalhando rapidamente pelo país. Né? Então, muito rapidamente, tanto do ponto de vista da produção, do ponto de vista da estruturação do processo produtivo, quanto do estabelecimento das cidades, né? Mas também no plano internacional. Né? Então, na sequência da Constituição no Brasil, por exemplo, que foi formulada pensando um quadro que era um quadro de polarização ideológica entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, entre dois grandes blocos, né, de poder, acaba acontecendo a chamada queda do Muro de Berlim, a crise do bloco socialista, o desmembramento da antiga União Soviética. Então, você tem modificações muito importantes que vão resultar, por exemplo, em que esse processo de liberalização financeira e comercial seja conduzido quase com uma posição unilateral dos Estados Unidos. Né?
no próprios processos como a formação da OMC, né, que acabou refletindo esse processo de hegemonia dos Estados Unidos nesse momento. Então, logo após, né, a promulgação da Constituição no Brasil, você altera fundamentalmente o cenário, né, que eram modificações que já vinham em discussão desde lá no começo dos anos 80, com os governos de Reagan e Thatcher, né, e essa discussão sobre o neoliberalismo, mas que, de fato, se torna um processo hegemônico a nível mundial que leva a enormes alterações, inclusive a uma erosão desse pacto social-democrata dos capitalistas avançados. Então, na verdade, é como a Constituição brasileira, quando a Constituição brasileira começa a vigorar, a pactuação que você teve, então, no país, e que funcionou, inclusive, como um elemento de disputa por um largo período, né, as eleições de 94 até 2014, ou seja, você teve uma sequência aí de 6 processos eleitorais que foram polarizadas pelo PT e o PSDB. Os partidos que participaram desse processo constituinte lá atrás. Né? Então, a estrutura política que você montou, na verdade, o P é uma costela do PMDB que sai e cria um novo partido no meio do processo constituinte. Né? E o PT já participa ativamente desse processo. Né? Então, é mesmo, digamos, o centro da estrutura partidária que você teve até 2014 era oriundo desse processo constituinte. Só que, como eu estava falando, você teve modificações importantes e a partir de 2008, com a crise desse modelo que foi estruturado lá a partir de 90, você tem mais modificações que explicitam no plano internacional exatamente o aparecimento da China como potência disputando a hegemonia a nível internacional. E você tem uma nova onda de transformações tecnológicas, né, que impactam também a forma de produzir e trabalhar. Né? Hoje se fala, por exemplo, a partir disso, na uberização do trabalho, no trabalho sob encomenda, né, praticamente. E os meios de comunicação se alteraram. Então, você saiu de uma o último processo eleitoral do Brasil, mas não só aqui, nos Estados Unidos, em outros países, eles não estão sendo decididos mais pela televisão, que é o que a gente estava acostumado a ver. Não é? Muito menos por campanha de rua. Eles foram definidos pelas tais das redes sociais. Então, você tem modificações significativas que mostraram um esgotamento daquele processo anterior no mundo todo, não é? Mas no Brasil em particular, porque no Brasil você ainda nem tinha regulamentado aqueles elementos que estavam presentes lá na Constituição de 88 e já está alterando eles significativamente. Se você pegar, por exemplo, toda a discussão da legislação trabalhista, foi fortemente desmontada, né, nesse período. O esquema previdenciário que foi pensado lá atrás vem sendo progressivamente desmontado. E nisso você segue. Né? Então, você tem modificações que são modificações muito grandes, né? E que ainda não se refletiram em uma nova repactuação. Ou seja, o que você tem, especialmente a partir de 2013, é uma crise social e política. Né? 2015 também vira uma crise econômica e a gente vem convivendo com isso em simultâneo a essas reorganizações, tanto do cenário internacional quanto do pacto produtivo. Corta, Edu, ou o Edu congelou, né?
Então, Ademar, os problemas da sociedade, eles não foram, grosso modo, nenhum deles resolvido por esse tipo de arranjo que se deu nesses últimos anos. O desemprego continua, o tema da renda continua, aumentou, piorou, né? As proteções sociais pulverizadas, né? A ponto que alguns advogados, com um certo tom de exagero, dizem que as proteções da Justiça do Trabalho também acabaram, né? Então, os motivos para a existência de partidos de esquerda no Brasil, todos se acentuaram, né? O que mudou foi, como tu apontaste até agora, a base econômica, a pulverização do trabalho reunido, a liquidação dos sindicatos, né? E, ao mesmo tempo, o profundo enfraquecimento do Estado, tanto pelas privatizações, quanto por este ataque à área pública, ao setor público, né? Então, de médio prazo. Então, os motivos para existirem os partidos de esquerda, se proporem ao governo, só se acentuaram. Esses partidos enfraqueceram. Pelo outro lado, este arranjo da direita em torno do Bolsonaro também de profunda fragilidade, né? Qual é mesmo o projeto? Qual é mesmo o projeto econômico? Qual é mesmo o projeto de país? Né? Então, a sua fonte de recurso quanto o Estado se alimentar das empresas públicas liquidadas, né? O arranjo internacional profundamente baleado pela mudança, fortalecimento da China e a idiotice do presidente de atacar a China, grande comprador brasileiro, né? Então, enfim, as bases, tanto para a direita como para a esquerda, onde se baseavam esses partidos, estão pulverizados. Temos aí. Eu poderia usar uma expressão popular, dizer, a vida não está fácil para ninguém, né? Que é um pouco o que você tem nesse momento. Ou seja, de um lado, a gente já viu que esses novos mecanismos de comunicação, eles, na verdade, forçam a polarização, né? Então, digamos, o tal do centro, que várias vezes é levantado, né, também não está numa posição confortável porque, digamos, todo o processo estimula a polarização. A direita brasileira que chegou ao poder, ela se move de uma maneira esquizofrênica, não é? Porque, de um lado, busca um alinhamento quase incondicional com os Estados Unidos, num quadro em que a disputa de hegemonia que acontece no mundo é entre Estados Unidos e China, e toda a nossa área econômica, seja o comércio internacional, seja a recepção de investimentos, ela se faz em relação à China, fundamentalmente. Ou seja, nossas relações econômicas são muito fortes e crescentes e a relação de dependência se amplia em relação à China. Então, digamos, essa direita entra num posicionamento esquizofrênico, né? Por outro lado, a esquerda, quer dizer, essa que se constituiu, que a gente acostumou a ver, né, ela também tem uma dificuldade de representação dessa sociedade muito pulverizada, né, com essa pulverização de interesses, esse enfraquecimento de bases sociais mais estruturadas, né, essa questão do trabalho se desestruturando, faz com que a esquerda, de um lado, tenha cada vez que dar respostas mais fortes aos velhos problemas, os problemas da desigualdade social, os problemas da concentração econômica, os problemas da democratização da política, mas, por outro lado, tenha cada vez menos musculatura na sua estrutura montada até aqui para fazer isso. Então, de novo, resumindo, né? A vida não está fácil para ninguém e não ficando fácil para ninguém significa que as definições ficam mais difíceis de serem feitas, não é? No momento em que o país precisa de definições. Então, essa eu acho que é uma questão importante para a gente pensar. Ok, amigos do Terapia Política inicia o debate. Acho que é a primeira intervenção de uma série que a gente pretende fazer trabalhando esse mesmo tema, ou seja,
Esse é um pontapé inicial. E agora é aguardarmos aí o próximo capítulo, né? Obrigado, Adhemar. Obrigado, Paulo, né, pela entrevista. Acho que saímos melhor do que entramos. Tá? Obrigado, hein? Tchau, tchau. Obrigado a todos.